E aí, cara, então, você é um cara, pô, transparente, sincerão mesmo, é bacana isso. Pô, não queria ter feito aquele gol, não daquele jeito, mas saiu, né? E tem um episódio maravilhoso que é na tua convocação para a Copa de 2010, né? Pô, é legal, porque... Que ele é convocado e fala, não, tinha que ter ido o Adriano, pô. Então, eu tô numa treta com o Dunga, não, né? Assim, eu não falei mais com ele assim, mas o Dunga falou depois que chegou até ele que eu... Porque eu fui convocado para o último amistoso contra a Irlanda do Norte, porque o Luiz Fabiano se machucou, né? Ele teve uma lesão no músculo do peito. Aí o Jorginho me liga, eu tava lá em Wolfsburgo, me recordo até hoje, ele me liga, era meu aniversário de casamento. E aí o Jorginho me liga, o Grafa, eu falei, fala Jorge, tudo bem? A gente tá querendo te convocar aí, mas o clube pode não liberar você, que já expirou a data limite pro jogo contra a Irlanda lá em Londres na terça-feira, isso aí era na sexta-feira. Eu falei, Jorginho, não se preocupa não que eu me viro com o clube aqui, ele vai liberar sim. Aí fui, falei com os caras liberou, aí eu fui para Hannover, joguei com o Wolfsburgo no domingo e viajei para Londres, eu e o Josué juntos, né? Aí fui lá pro jogo, tá aquela coisa, seleção, o Dunga, pô, aqui o nosso grupo é esse, tá praticamente fechado, aquela coisa. E quando ele me chama para entrar no jogo, na vaga do Adriano, ele fala assim, ó, vai lá e faz o que você sabe fazer. Aí eu entrei sem responsabilidade, que eu sabia que dificilmente eu iria para a Copa do Mundo. Entrei, joguei bem, quase marquei gol, dei um passe de calcanhar pro Robinho marcar o gol, pô, acabou, pô, o Grafite foi bem, deixou a mão impressão, aí ficou aquela resenha. Pô, o Grafite pode ser a surpresa, o Adriano tava tendo problemas, que ele tinha perdido o pai recente, já não tava... Ele tava no Flamengo na época, né, o Adriano? Na época, no Flamengo. Sim. O Jorginho foi ver alguns treinamentos, alguns jogos, ele não tava bem, faltou treinamento. E aí no dia da convocação, é engraçado que acabou a temporada alemã, aí o treinador falou assim, ó, quem for convocado para a Copa do Mundo já está liberado, quem não for vai treinar mais 10 dias, depois a gente vai liberar para não ficar muito tempo de folga. O José, pô, eu vou embora, mas o José não sabia se ele ia ser convocado, mas o José falou, ó, eu acho que eu vou ser convocado. E aquele ano foi o único ano que ninguém sabia se iria ser convocado ou não. Já tinha, o Dunga já tinha uma base, né, já imaginava. Aí o José foi embora, eu fiquei treinando lá. Aí no dia da convocação, foi 5 horas da tarde aqui no Brasil, meio-dia lá na Alemanha, eu cheguei do treino, tava em casa, aí tava um monte de gente em casa. Meu assessor, aquela coisa, um amigo, meu empresário. Aí, uma muvuca, quando deu 4h55, aquela gritaria dentro de casa, eu falei, eu vou lá pra fora. Aí tinha um balanço lá da minha filha lá fora, sentei lá. Aí daqui a pouco fez um silêncio lá dentro, aí de repente todo mundo gritou, aí saiu correndo, a minha esposa, a minha filha, aí eu já comecei a chorar. Aí já, o dia da convocação foi emocionante pra caramba. Aí eu comecei a chorar já. Aí, pô, você vai pra Copa, nós vamos pra Copa, aquela coisa. Aí já começou a ligar meu assessor na época. Pô, tu vai entrar na rádio e tal. Aí peguei o celular. Aí quando eu pego o celular, que eu entro ao vivo na rádio, o cara tá falando assim. Gente do céu, Grafite, Doni. Se o Brasil for campeão do mundo, ninguém vai lembrar desses jogadores. O que o Dunga tá passando na cabeça do Dunga, aquela coisa. E ao vivo aí, eu ouvindo, né? Ah, estamos ao vivo com o Grafite. Fala, Grafite. Falei, opa, o que você achou da convocação? Eu falei, não, eu tô feliz e tal, pô. Agradecer ao professor Dunga. O que você achou do comentário dos nossos companheiros aqui? Não, entenda, de boa, tranquilo. Sei que eu não era a expectativa, que, tipo... Neymar jogando bola, Ganso jogando bola, Ronaldinho tava na lista de espera. Ou seja, os caras... Ah, foi na vaga do Adriano, mas poderia ser o Neymar. Aí eu sabia que eu fui pra vaga... Se o Adriano estivesse bem jogando, o Adriano iria. Sim. Isso aí, eu falei isso. E aí chegou no Dunga que eu falei que eu não merecia a convocação, porque tinha que ser o Adriano, não eu. Eu falei, não, eu falei assim, eu vim pra Copa do Mundo porque o Adriano não tava bem, que a vaga era dele, seria mesmo. Pô, Adriano... Mas fui, fiz meu trabalho lá, não tive problema algum com ele lá e segui, mas... O Dunga de cara não te cobrou, então, por esse comentário, não? Não, de cara não, ele não falou nada. Nada? Nada, não falou nada. Aí ficamos treinando lá, treinamos lá no CT fizemos uma apresentação lá no CT do Atlético Paranaense, fizemos uma preparação, fomos para a África do Sul, treinamos lá, ele nunca... O único problema que eu tive com o Dunga, assim, foi nem problema. No jogo contra Portugal, ele me chama e fala assim, entra lá, e joga pelos lados que o meio tá congestionado. Era o jogo que não valia nada, os dois já estavam classificados. E tem uma bola que eu pego no meio campo, eu consigo girar em cima do Thiago, e o Daniel Alves faz por dentro assim. Eu passei, e ele ia na cara do gol. Só que aí o zagueiro que tava atrás do volante assim, sai e intercepta a bola. Aí sai uma bola ali e tal, dá um contra-ataque, acabou, e eu vejo o Dunga gesticulando no banco. Olho pro banco, ele tá gesticulando, pô, aquela coisa lá.
Aí acabou o jogo, 0-0 e tal. No outro dia, a apresentação. Aí na apresentação, o Dunga falou assim, pessoal do banco principalmente, quando eu falar para... Eu sei que dentro de campo quem toma decisões são vocês, mas quando eu falar para jogar de uma maneira, faz o que a gente pede, a comissão sabe, conhece. Eu entendi que o recado foi para mim. E a partir dali ele não falou mais, não comentou nada. O jogo contra a Holanda mesmo. A Holanda é um time muito forte fisicamente. Sim. Os zagueiros da Holanda, eu jogava contra eles no futebol alemão. Acho que era um jogo importante, acho que eu poderia entrar, poderia ajudar de uma certa maneira ali, uma bola alta na área. Ele não colocou... Uma bola alta na área, grafite. Não, pô. Grafite. Não, ao contrário, né? Mas pô, assim... Uma bola alta, mas o atacante na bola defensiva também é importante. Na bola defensiva. Então, dois atacantes lá, eu, Luiz, sei lá, ou o Nilmar, sei lá, e ele acabou morrendo, faltando uma substituição. Assim, não contesto ele, não julgo ele nem e nada. O Brasil fez um baita primeiro tempo. Né? Não, o primeiro tempo Mas como é que foi assim, durante tempo. a preparação, durante os treinamentos? Ficou claro para você que você não ia conseguir jogar ou só ia jogar, por exemplo, numa necessidade muito grande? Porque nós fazíamos muito coletivo. O Dunga dava muito coletivo. O Jorginho conversava mais conosco. Só que chegou um momento, assim, nos coletivos, que ele tinha a equipe principal, né? Que era o Júlio, o Maicon. O Maicon tava voando. Aí é o Juan, o Lúcio e o Michel Bastos. Gilberto Silva... Felipe Melo, Gilberto Silva, sim. Elano, Robinho e Luiz Fabiano e Kaká. Isso. O time era esse. E assim, ele dava muito coletivo, só que ele não fazia experiências. Não trocava durante o coletivo? Não tirava, colocava o Nilmar com o Robinho, ou eu com o Luiz. Daniel Alves estava voando. Era sempre a primeira opção, Daniel Alves, que ele estava bem. Só que o Maicon estava... Sim. Então a primeira substituição era sempre o Daniel. Se saísse um zagueiro, ou um volante, ou um meia, entrava o Daniel. Não depois tinha ele assim um plano B, né? Se a gente estiver com essa dificuldade aqui... Elano estava bem. Tava bem pra caramba, jogando bem. Robinho tava voando. Luiz Fabiano, a partir do segundo jogo, embalou. Porque ele marcou os gols. Ou seja, o Kaká demorou, que ele tava com problema no pubis. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, né, dependendo do jogo, dependendo do adversário e do jeito que o jogo tá, botar 2 jogadores de área, por exemplo, jogar entendeu? Esse tipo de... Somente contra a Holanda, que a gente estava perdendo o jogo. Precisava ter um volume ofensivo. O Brasil não conseguiu. Bota os caras para levantar a bola na área do adversário. Poderia, mas ele acabou mas não tendo... Isso nem foi treinado, isso aí jamais foi treinado. Por exemplo, você e o Luiz Fabiano juntos? Não, nunca foi treinado. Então ele não... o que acabou acontecendo? Aí no time de baixo, Thiago Silva estava voando, mas... O Juan e o Lúcio eram titulares. Sim. Aí, quem mais? Ramires estava jogando pra caramba. Tava demais. Verdade. O Neguinho, eu chamo ele de Neguinho, né? Carinhosamente, estava voando, só que não tinha chance, porque ele já tinha definido a equipe. Aí o que acabou acontecendo? O pessoal da equipe titular, eu sou titular, tá tranquilo. Os reservas, tipo assim, não é que perderam a motivação, mas, não adianta eu fazer além do normal, que eu não vou ser titular. Aí acabou ficando desse jeito, mas era um grupo unido que estava em prol do... Todo jogo, quando acabava o jogo, a gente voltava, tinha um painel assim que ele colocava um pedaço da taça, né? Todo jogo que a gente voltava, ele botava um pedaço da taça. Aí nos 3 primeiros jogos da primeira fase, ele botou as 2 partes de baixo, na terceira. Aí contra o Chile, foi as oitavas. Isso. Pra você ter ideia, acabou o jogo com o Chile, quando ficou definido que nós íamos pegar os holandeses, o Michael fez uma chamada de vídeo com o Schneider, eles jogavam juntos na Inter, né? Eles já falaram, a Copa acabou pra nós, agora que a gente começou a embalar, o time tá bem, a gente vai pegar vocês vão passar por cima da gente. Nem eles acreditavam que venceriam nós. Eu fui no vestiário da Holanda depois do jogo, os caras pareciam que tinham vencido um jogo de 3 pontos, um jogo do campeonato brasileiro. Cheguei lá, fui falar com o Matthijs, que ele jogava no Hamburgo, eu jogava no Wolfsburgo. O pessoal tava sentado, conversando, tomando um negócio, de boa. O nosso vestiário parecia um clima de velório. E para eles foi mais uma vitória. Eles não estavam celebrando, gritando, não. Eles estavam... ganhamos mais um jogo. Ou seja, eles não tinham... E durante o jogo, assim, é interessante falar. A gente estava no banco, no primeiro tempo só deu 9. No primeiro tempo ter sido 2, 3, brincando. Sim. Bola na trave, o Felipe Melo. O Felipe Melo jogou bola naquela Copa. Teve aquele... ele acabou ficando estigmatizado pela expulsão. Né? E depois da Copa ele jogou bola ainda e nunca mais foi chamado. Ele jogou muita bola. O Felipe Melo, assim, infelizmente no Brasil a gente tem isso. Ele tem a personalidade forte dele, um jogador polêmico, mas ele jogou muita bola. E assim, teve um lance no jogo, no segundo tempo, com o Felipe Melo, acho que tenta um passe assim, meio, não displicente, de calcanhar, acho que é. E acho que foi. E aí deu um contra-ataque, mas não deu gol nem nada.
Aí o Gomes vira pra mim e fala, cara, não pode menosprezar os caras, futebol é... Mas ele não quis menosprezar, ele tentou fazer uma jogada de confiança, o cara antecipou e tal. Aí, de repente, o jogo faz assim, ó. Vira de mão completamente. Eu tive ano passado no Mineirão, eu tava aí o Gomes conversando e o Gomes falou, Negão, até hoje eu não entendo o que aconteceu naquele jogo. E a gente não entende mesmo, porque virou, pô... Tava um jogo controlado. O cara nunca fez gol de cabeça, daquele tamanho ele fez gol de cabeça. Em algum momento, talvez no jogo da eliminação, faltou mais experiência ao Dunga como treinador? Você percebeu? O Dunga foi muito explorado naquela Copa, pela opinião pública, pelo gestual, pelo comportamento, uma agressividade até. Ele tinha muita mágoa na época por conta que fizeram com ele a no coisa 90 e 94. O embate foi intenso ali, né? Entre Dunga e imprensa. Escobar, né? Mas ali, no tratamento mesmo, em algum momento você acredita que tenha faltado experiência ao Dunga como treinador? Faltar, acho que hoje, ele analisando, ele deve entender também que faltou, porque foi o primeiro trabalho dele como treinador. Ele não tinha tido um trabalho como treinador. Ele ficou muito exposto por causa disso também. Então, e teve os embates que ele teve contra a imprensa, né, de não deixar no jogo contra o Chile. Contra o Chile, tinha aquele negócio, a Fátima Bernardes era a musa da Copa, né? Ela queria entrar no vestiário, ele não deixou. Assim, ele já tinha falado, não, aqui é nós, a gente vai fechar, o hotel é só nós, e a gente vai seguir para a Copa, vamos ganhar essa Copa e tal. E a gente estava fechado com ele. Só que eu não vim do ciclo do Dunga. Eu fui no último jogo e fui convocado, eu não vivi o ciclo, eu não sei o que estava acontecendo. Mas você tinha já muita experiência no futebol. Mas já tinha experiência ali, e eu acho assim que faltou por conta que você nunca viveu aquilo. Qualquer coisa que você vive pela primeira vez e como é boa ou negativa, depois no futuro, você já ter vivido, pô, eu poderia ter tido aquela atitude, poderia ter usado fulano, ciclano. Não poderia ter sido eu, mas poderia ter sido outro atleta, o Nilmar, ou sei lá, um jogador mais agudo, mas assim... E quando o jogo vira de mão, o quanto dá para os jogadores retomarem a situação e o quanto é responsabilidade do técnico também tentar uma retomada do jogo? Ou tem uma hora que todo mundo vira passageiro e já era? Não, acho que é uma parcela das duas partes, né? Você tem um treinador que consegue administrar isso, é tranquilo. A gente vê pela final da Libertadores do ano passado. Como é o nome dele? O Jorge. Arthur Jorge. Pô, ele perde um jogador com 1 minuto de jogo. Qualquer treinador ali queria fazer. Ele ia tirar o atacante e ia botar um volante. Ele, não, eu confio nos meus atletas, eu sei o potencial deles, vivo o dia a dia com eles. Rearrumou o time do jeito que estava. Reorganizou a equipe. E assim, era um dos piores cenários para o Atlético, porque o Atlético ia ter que propor o jogo contra uma equipe que era muito boa no contra-ataque. E ali foi o quê? Foi a mão do treinador. Sim. Aquele título do Botafogo ali da Libertadores foi a mão do treinador, a mão do Jorge. Então tem treinador que consegue. E aí tem jogador, a gente tinha jogadores experientes em campo. A gente tinha o Gilberto Silva, foi campeão em 2022, teve em 2006, estava conosco 2010, tinha o Luiz Fabiano, que era um atacante experiente, o Robinho, passagem por clubes. A gente tinha jogadores, o Kaká, a gente tinha jogadores experientes em campo. Faltou. Acho que é um mix, os dois ali, acho que a mão do treinador, a inteligência do treinador em fazer uma substituição, fazer uma reorganização ofensiva ou defensiva, faltou. E para nós dentro de campo, assim, é mais difícil. Você tá lá no 200 batimentos por minuto, querendo... tem o jogo na mão, de repente você tá perdendo o jogo por 3-2 e aquela coisa 2-1 e virou o jogo, é difícil, é complicado. A sensação faltou uma... Pois em cima disso, não sei se você concorda, Grafa, porque assim, o anúncio do Dunga, quando o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, diz que o Dunga vai ser o técnico, a gente está acostumado a ouvir... Que é pós-2006 já, né? Sim. Foi logo após a Copa? Eu não tenho certeza. Foi logo depois da Copa. Foi logo depois da Copa. Eu fiz o primeiro jogo do Dunga. Ele quis dar uma mudada no vestiário. Mas vamos lá. Chamou o Dunga. Eu fiz o primeiro jogo do Dunga, Brasil e Noruega, em Oslo, pela Rádio Globo e pela Rádio CBN. Só que o que foi? Uma mudada para quê? Para mudar o vestiário, para não deixar mais... Porque em 2006 foi uma vergonha, Vegas. Preparação para a Copa 2006. Então, o que eu quero dizer, a gente quando ouve o anúncio de um técnico, a gente ouve o anúncio do técnico e quem está anunciando o técnico, porque ele trabalha dessa maneira, ele é um técnico que tem essa característica de jogo, ele pensa o jogo dessa maneira. O anúncio do Dunga, gente, não passou por isso. A sensação que não era o anúncio de um treinador,
era anúncio de um... Um cara que chegou, um governante, para organizar a casa. Um governante. Síndico, chegou um síndico. Chegou um síndico. Então, assim, eu senti isso, assim, caramba, a gente não tem um técnico. O Brasil não tem um técnico. O Brasil tem um governante, tem sei lá, alguém para... Bedel. Para cuidar aqui. Só que ele conseguiu resultados, né, nesse Sim, ciclo. ele conseguiu. Sim. Mas talvez isso não tenha faltado na hora que precisou do técnico. Ele conseguiu. Pode ter sido, pode ter ocorrido isso daí, porque ele não tinha experiência, né? E Agora, você jogar eliminatório é uma coisa, sim, amistosos é uma coisa, sim. a Copa do Mundo é outra. Apesar que das últimas Copas, 14, 18 e 22, eu acho que 2010 é que estava mais acessível para o Brasil ganhar. Acho que se o Brasil passa da Holanda, certamente chegaria à final. A seleção a ser batida era da Espanha, de fato, né? Da Espanha. Da Espanha. Mas, assim, de todas essas últimas Copas, assim, analisando de 14, como foi com a Alemanha, Nossa. a comoção tá jogando Aí no Brasil. Um jogo que todo mundo virou passageiro foi o 7x1. Ali... Aí depois 18 contra a Bélgica e 22 agora contra a Croácia, eu acho que 10 era a que estava mais acessível para ter conquistado o hexacampeonato. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?